Boa noite, bem-vindo. Você que está assistindo a gente na retransmissão. Eu não sei se você sabe, mas existem palavras que são proibidas no seu currículo. E elas são proibidas porque elas nos dão uma ideia errada daquilo que o entrevistador está buscando. Então é importante a gente observar essa questão para não incorrer nesse erro. Eu quero falar para você então de 6 grupos de palavras que estão permanentemente proibidas de serem usadas no seu currículo. O currículo é o primeiro ponto de contato, muitas vezes, do recrutador. É a primeira vez que você vai entrar nessa intercorrência com ele. Olá, enfermeiro Rod. Então, é importante que você, nesse momento, lembre-se que a gente precisa causar, oi Marcinha, uma primeira boa impressão. E você só tem esse momento para causar essa boa primeira impressão. Então, a gente tem que ser muito cuidadoso com o tipo de palavras, pela forma, boa noite, Débora, como a gente vai realmente se comunicar nesses primeiros momentos com o recrutador, para não perder a chance de ir para a próxima etapa. Esse é o preço alto que você vai pagar se você insistir em colocar essas palavras no seu currículo. Simplesmente não ir para a próxima etapa do processo seletivo. E eu quero combinar com você, se você tiver alguma dúvida, alguma questão, alguma pergunta que você queira fazer, é só colocar nessa caixinha que tem um ponto de interrogação. Se você conhece algum colega enfermeiro que está tentando recolocação, não consegue ser chamado, já mandou dezenas de currículos sem nenhuma resposta, pode ser que seu amigo esteja nesse momento incorrendo no erro de colocar alguma dessas palavras proibidas. Então, coloca o dedo aqui no aviãozinho e chama ele para a nossa live. Que assim a gente pode ajudar mais pessoas na enfermagem a se recolocarem. Então, diretamente ao ponto, eu sei que muitas vezes você comete esses erros não por vontade própria, mas é porque ouviu algum conselho de uma pessoa, tá na moda, né? Viu dicas na enfermagem, viu dicas dentro da internet e aí acaba utilizando essas palavras. Então, essa primeira impressão ela é muito importante para que você possa imprimir de cara o seu diferencial. Então, eu separei aqui 6 grupos de palavras que você deve abolir do seu currículo. Se você, por acaso, tiver com o seu currículo aí, já pega para ver se alguma dessas palavrinhas ou expressões estão aí no currículo para você marcar como eliminado, tá? Vamos demitir essas palavras do seu currículo. O primeiro grupo de palavras para a gente demitir do currículo, que é muito comum, eu vejo bastante enfermeiro colocando, são grupos de palavras que eu denomino desnecessárias. Como o próprio nome diz, elas não deveriam estar ali porque não precisa desse grupo de palavras. E eu não sei se você se lembra, eu já falei isso algumas vezes, normalmente o recrutador ele tem pouquíssimo tempo para tomar uma decisão. Cerca de 6 segundos para saber se ele continua a ler o seu currículo ou se ele dispara o seu currículo para a lixeira. E essas palavras já podem fazer de cara toda a diferença. Ele tem uma pilha gigante de currículos para analisar. E se já aparece de cara essas palavras que não tem nenhuma necessidade, que estão ali avulsas, ele normalmente, se tem muito currículo, ele vai despachar o seu, porque simplesmente perdeu o tempo dele. Então, que palavras são essas? Palavras que, se você tirar a expressão que vem em seguida, consegue ser entendida pelo recrutador. Se você vir num currículo, né, escrito Rua do Cídio Cardoso 24, a que se refere isso? Ao endereço. Então, eu preciso escrever a palavra endereço, 2 pontos, Rua do Cídio Cardoso? Não preciso. Retira do seu currículo. Inclusive dá a sensação que você está enchendo linguiça no currículo, que não tem nada para escrever lá, por isso está colocando palavras avulsas. Então retire endereço, telefone, celular, a palavra que denomina, tá? Então se você colocar entre parênteses 011 9999, eu já sei que é o número do celular. Não precisa escrever celular, não precisa escrever telefone. Quando aparece o arroba, eu já sei que é o endereço eletrônico do seu e-mail. Combinado? Então, as palavras endereço, celular, telefone, e-mail podem ser retiradas. E assim deixa o seu currículo, inclusive, mais clean, mais fácil de ser enxergado e lido pelo recrutador e, o mais importante, de ser escolhido. Tá certo? Segundo grupo de palavras proibidas
inseridas terminantemente agora no seu currículo. É o que eu chamo de adjetivos genéricos. Eles não dizem quase nada, né? Então eles dizem muito de quase nada. São adjetivos que você tem visto falar por aí, que você acredita por modismo mais uma vez, ou porque alguém aconselhou, que deveriam constar no seu currículo. Mas que isoladamente, eles não nos dizem nada. Ao contrário, eles falam mal de você. Porque significam que você está demonstrando uma percepção que você tem sobre si mesmo. E não exatamente aquelas ações que você realiza todos os dias no seu trabalho, desenvolvendo a sua profissão. Então, eu até anotei alguns para falar aqui para você. Porque lembre-se que quando a gente está falando de currículo, nós estamos falando de mostrar para o recrutador que você é uma pessoa única. Não tem outro igual a você. Se eu pego currículos que repetem as mesmas palavrinhas, os mesmos adjetivos da moda que todo mundo está utilizando, isso significa que você não é essa pessoa única que eu estou em busca. Não fala muito também essas palavras sobre a instituição. E o currículo, basicamente, tem que ser uma união entre o único que você é e aquilo que a instituição está esperando. Então, palavras como, olha só, vê aí já, se tem no seu currículo alguma dessas palavras. Apaixonado, determinado, focado, excelente, inovador, criativo, estratégico, dinâmico, detalhista, proativo. Nossa, esse então tira. O que eles estão refletindo? Simplesmente que você é mais um na manada. Porque praticamente de 10 currículos têm a palavra proativa. 10 currículos têm a palavra estratégico. Essa palavra, isoladamente, dizer que você é estratégico, proativo, quanto mais quando vem numa sentença inteira, né? Sou proativo, estratégico, boa noite, Faria. Sou estratégico, determinado, criativo. Isso fala sobre o que você pensa a seu respeito. O que eu preciso, então, colocar aqui, Patrícia? Não posso utilizar a palavra estratégico? Pode, desde que reflita uma ação. Realizamos o planejamento estratégico do nosso setor na auditoria, né, na parte de enfermagem, onde anotamos isso e isso. Pronto, ali a palavra estratégico tem uma conotação real. Realizei, ao invés de falar que eu sou inovador, né, eu posso colocar, no última experiência que eu tive, desenvolvi um formulário, né, para coleta de dados que ampliou o tempo de espera, né, melhorou o tempo de espera e ampliou o número de informações que tínhamos sobre o paciente. Desta forma, agilizamos em 20% o atendimento ao paciente. Perfeito! Você acabou de demonstrar que você é capaz sim de ser inovador, mas você não usou a palavra, você usou a ação. Então, substitua adjetivos genéricos por ações específicas. O que nós, recrutadores, mais queremos ver no seu currículo é especificidade. Quanto mais específico você for, mais pontual, maiores serão suas chances de realmente impactar positivamente, ok? Boa noite, Patrícia. Sorteio mais uma análise de currículo. A análise de currículo é lá no nosso Clube da Carreira. No nosso Clube da Carreira, não sei se você já conhece, a gente está fazendo um sorteio entre os membros, mas todo mundo vai ser... na verdade é como se fosse um consórcio, né? Todos serão sorteados, todos os currículos de quem está lá, os associados, serão analisados ao longo do tempo. O sorteio é só da ordem, tá? Então entra lá no Clube da Carreira, você tem 7 dias, inclusive, para experimentar gratuitamente, que é a semana que vem, a Diva foi quem ganhou, ela já vai ser a primeira a ter o seu currículo analisado lá. Mas voltando para cá, então, outro grupo, ficou claro esse? Outro grupo de palavras proibidas terminantemente, que não devem estar no seu currículo, porque dessa forma causa uma impressão ruim, né, uma impressão negativa do recrutador, são aquelas palavras que descrevem literalmente a sua função. É isso mesmo. Vai, Patrícia, mas não pode ter lá? Não, gente. A descrição do cargo, o recrutador já conhece. Então não adianta nada, lá no campo de experiências, você colocar assim, ó, por exemplo, né, que eu chamo de descrição sumária do que você faz. Trocar por ativo PIC, punção arterial, cateterismo visceral,
evolução de pacientes, administração de medicamentos. Isso qualquer enfermeiro assistencial faz. Eu quero saber, ó, lembra disso, ao invés de contar o que você faz, conta como você fez. Então, olha só essa especificidade aqui que eu coloquei para vocês, ó. O que a gente quer saber é justamente qual foi o método, né, que você realizou. Então, imagina que uma pessoa vai colocar no seu currículo: criei um método, vou até ler aqui, ó, de administração de remédios para os pacientes, que reduziu em mais de 50% os erros dessa atividade, aumentando o conforto e a segurança do paciente em 40%. Percebe? Você está dizendo que o que você faz é justamente a administração de medicamentos, mas você disse como você fez. E ainda por cima mostrou que você é capaz, é criativo, é inovador, consegue ter uma percepção de indicadores, consegue estar focado, ó, sem usar a palavra focado, na necessidade do cliente, que você está ligado na importância da segurança do paciente. Tudo isso numa única ação contínua que você contou como você faz, como você fez na sua experiência profissional passada. Ficou claro? Então, ao invés de você ficar elencando aquelas as atividades que todo enfermeiro coloca, você vai contar o seu jeito de fazer. O jeito Érica de fazer, por exemplo, tá? Então, ó, Érica, põe aqui pra mim essa sua pergunta na caixinha de perguntas e respostas, tá? Essa caixinha aqui, ó, de ponto de interrogação, Érica. Copia e cola o que você me perguntou, porque se a gente for ficar parando aqui, eu não consigo, né, efetivamente entregar a live. Então, eu vou te pedir essa gentileza, Érica, coloca aqui na caixinha. Então, você precisa demonstrar o que você já fez, seja como um profissional que já é experiente, seja como um recém-formado que vai falar sobre as suas experiências nos seus estágios, nos trabalhos voluntários ou dentro dos grupos, tá, de estudo lá na sua universidade, na sua instituição formadora. Tudo bem? Então, ficou claro essa parte dessas perguntas? Terceiro grupo, proibido você ficar ali detalhando aquilo que você faz. O que eu quero saber é como você fez. Quando você colocou o seu diferencial para promover as suas competências, as suas habilidades. O quarto grupo de palavras proibidas tem a ver, que eu vejo muito, aparece demais dentro dos currículos que eu vejo na enfermagem, que é lá no meio do resumo de qualificações, mais para o finalzinho, você colocar assim: estou disponível para qualquer vaga ou qualquer área dentro da instituição. Parece inocente, né? Parece até que é bom, porque você é uma pessoa flexível. Lembra? Você enviou um currículo com objetivo profissional específico. Enfermeiro assistencial. Como que agora você diz que você pode atuar em todas as frentes? Como que agora você diz que pode fazer qualquer coisa dentro da instituição? Você não é bombril. Lembra dessa frase? Hashtag, coloca aí, ó, eu não sou enfermeiro bombril. Você é um enfermeiro competente, capaz e habilidoso em determinada área. Você está se candidatando para um cargo específico. Quando você coloca que você está disponível para qualquer vaga, para qualquer área dentro da instituição, no mínimo, né, no pior momento possível, a impressão que causa para o recrutador, para quem vai te entrevistar, é que, no mínimo, você não tem foco, você não sabe o que você quer. É o mínimo. Mas ainda pode parecer que você, na verdade, não domina nada especificamente. Você não está construindo a sua carreira, não tem solidez na sua carreira. Você está aceitando qualquer coisa. Tá? Então, isso é muito mal visto, isso causa uma das piores impressões que você pode fazer. Se por acaso lá embaixo, no seu resumo das qualificações, tem essa categoria de disponível para outras vagas ou para qualquer área da instituição, retira. Proibido, isso queima feio o seu filme. Eu não quero que aconteça isso com você, tá? Então é importante você dar uma olhada lá para ver se por acaso você, sem querer, não cometeu esse erro. Então, menos é mais. Quanto mais específico você for, quanto mais o seu resumo das qualificações, as experiências que você escolheu contar, sim, porque não são todas, e elas estiverem alinhadas ao objetivo profissional que você colocou, que é o mesmo da descrição da vaga, mais claramente você vai demonstrar para o entrevistador, para o recrutador, que é você a pessoa que ele precisa, que ele não precisa de mais ninguém.
Então, para isso, você tem que deixar claro especificamente quem é você. Então, elimina qualquer possibilidade de frase parecida com essa, que demonstre que você pode atuar em qualquer área e de qualquer maneira. Ok? Quarto grupo de palavras proibidas. Quarto não, isso já falei. Quinto grupo. Esse eu gosto muito. Palavras e expressões da moda. Eu não aguento mais ouvir resiliente, gente. Não aguento mais. Tá? Não é possível que todo mundo seja resiliente. Então, resiliente, pensando fora da caixa, exclusivo, que mais? Mão na massa, já vi várias vezes, enfermeiro mão na massa, você não é padeiro, né? Então, cuidado com essas expressões da moda. Elas causam um impacto ruim, lembra? Elas tiram você da especificidade, colocam você no lugar comum. Esse é o último lugar que nós, recrutadores, queremos achar o nosso candidato, né? Nesse espaço comum, que todo mundo é resiliente, que todo mundo veste a camisa da empresa, que todas as pessoas são comprometidas. Coloque, se quiser utilizar essas palavras, coloque ela dentro de uma ação que reflete a sua competência, o que você já fez de positivo, que vai trazer um diferencial bom para o recrutador. Uma forma dele realmente te usar melhor dentro da instituição. Tá? Então essas palavras da moda, muito cuidado, porque elas não falam de você. Elas falam do que lá fora as pessoas têm empregado. Cuidado que às vezes a gente está no desespero, não está conseguindo emprego, aí pede ajuda para um amigo e fala, eu usei essas palavras no currículo. Isso não é palavra-chave, tá? Isso é palavra da moda. Lembra que qualquer palavra que você for colocar no seu currículo, ela tem que estar alinhada ao seu objetivo, tá? Alinhada à vaga que você está escolhendo se candidatar. Super importante que você deixe claro para o recrutador o que realmente você está em busca, tá? E o sexto e último grupo de palavras totalmente, permanentemente proibidas, eu acho que é um dos mais perigosos, que a gente precisa tomar muito cuidado e que eu já vi muita gente sair do processo seletivo nessa hora. É quando você usa palavras que revelam quantidades indeterminadas. Ó que louco, quantidades que deveria restringir, indeterminadas. Então, quando você utiliza grande, quando você utiliza várias, enormes, diversas, significativamente, expressivas, você está abrindo o que deveria estar sendo restrito, que é a quantidade. Principalmente quando você vai falar sobre os seus resultados, sobre os resultados que você tem gerado, que você pode gerar para essa instituição. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu vejo assim, atuei, né, de forma significativa no PS durante os últimos 4 anos. Não me disse nada, disse que você trabalhou durante 4 anos no PS. O que é atuar significativamente? Né? Significado é vago, eu posso dar qualquer um. Percebe? Você não especifica, você não deixa claro qual foi o seu diferencial. Então não vale a pena, né, eu continuar a ler esse currículo, porque não está me dando clareza. Você pode colocar também assim, eu vejo muito comum. Liderei grande equipe de profissionais interdisciplinares. Super bonito. O que é grande para você? O que é grande para mim? Equipe grande para mim é com 50 profissionais, né? Para você, se tiver 5, já é grande. Então, lembra, quando a gente vai falando principalmente de resultado, tem que determinar esse resultado, tem que deixar claro o tamanho disso. Muito melhor, apesar de ser pequena, né? Aparentemente ser pequena, ser menor essa equipe, você dizer o seguinte, em vez de falar liderei grande equipe de profissionais interdisciplinares, liderei equipe com 8 técnicos de enfermagem, 2 enfermeiras especializadas em estomoterapia, estomoterapeutas, com mais 2 auxiliares, né, de saúde, um médico clínico, uma fono e uma psicóloga. Muito mais específico. Ali eu percebo, sim, ela tem experiência com equipes interdisciplinares. Sim, ela consegue liderar vários profissionais ao mesmo tempo. Sim, ela tem voz ativa, ela fez isso durante 2 anos, percebe? Ao invés de você colocar, por exemplo, né, que você fazia muitos atendimentos diários, coloque especificamente, né, atendia de 9 a 10 pacientes por dia,
Aumentei cerca de 10% da produtividade, diminui 30% de desperdício, tá? Se você não consegue dimensionar, você pega o montante total e divide. Então, por exemplo, aumentei em 1/3 alguma coisa, tá? Ou diminuir em 1/4 alguma coisa. Nos dá uma visão mais específica. E outra coisa, quando a gente usa essas palavras genéricas, atua em diversas áreas da enfermagem, dá uma sensação de mentira, dá uma sensação de falta de veracidade, que aquilo não é real. Porque o resultado, quando ele é real, você consegue sim quantificar, dimensionar. Se você fala de forma vaga, porque provavelmente seu resultado também foi vago, tá? Então é melhor você ser mais preciso e de repente, ao invés de colocar 10 resultados inventados, colocar 2 verdadeiros, que você consegue falar sobre eles, explicar sobre eles, do que você colocar um monte de resultados que você não consegue nem mesmo quantificar. Tá claro? Então esses foram os 6 grupos que eu espero nunca mais ver nos seus currículos, que a gente precisa tomar cuidado porque causam uma impressão negativa. E lembra, o seu currículo é a sua porta de entrada. O que você fizer nele pode ou não te levar para a próxima fase desse grupo. Então só lembrando, né, que é para você anotar aí. Palavras proibidas. Primeiro grupo, palavras desnecessárias. Lembra? Aquela que não precisa, porque o que vem em seguida já explica. Adjetivos genéricos, que não falam nada sobre vocês. Elimina proativo, focado, apaixonado, tá? Desse processo. Palavras que demonstram que você está descrevendo quais são as suas funções na área. O recrutador já sabe, ele quer saber como você fez. Substituir o que você fazia por como você fazia. O próximo grupo de palavras proibidas é quando você estava indo tão bem no final do seu exame das qualificações, diz que está disponível para qualquer outras vagas ou áreas da instituição. Lembra, precisa ser específico e não genérico. Você precisa fechar no currículo e não abrir. Você vai abrir essas possibilidades lá na entrevista, não no seu currículo, que é o primeiro contato, né? Palavras da moda, eliminar. E por último, essas palavras que revelam quantidades indeterminadas, que não me dizem claramente o que é. Quanto mais específico você for, mais resultado eu garanto que você vai ter na hora do seu currículo ser selecionado. Agora eu vou abrir para perguntas que eu vi que vocês colocaram aqui na caixinha. Quem pensou em pergunta agora pode colocar na caixinha também. Vou começar aqui com a Arielma. A Arielma sempre ajuda a gente aqui, né? Vou colocar aqui. Falando as suas perguntas. Quando você vai fazer prova para enfermeiro de CCIH, mas o RH não tem prova específica, o que fazer? Você está falando da prova de conhecimentos? Explica melhor isso, Elielma, para eu te ajudar. Você colocou aqui que não tem uma prova específica. Você vai ter que precisar, você está falando, na verdade, não especificamente do currículo, né, da prova. Você vai ter que abranger um campo maior. A sugestão que eu te dou, se você sabe exatamente qual é essa instituição, que você comece a procurar outras pessoas que já participaram dos últimos processos seletivos para ele dar algumas dicas para você sobre esses temas, tá? Mas se você puder me explicar melhor, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Eu te ajudo mais. Vamos ver aqui a Érica que tinha perguntado. Quando enfermeira é recém-formado e sem experiência, coloca o que na experiência? Coloca suas experiências no estágio, mesmo que seja o estágio obrigatório. E coloca lá que resultado você gerou, né? Tipo, melhorei o relacionamento interpessoal. Tinha apenas uma prova para enfermeira assistencial. Um tipo de prova, é isso? Você quer dizer que não tem outras etapas de entrevista, é isso, Elielma? Me explica melhor. Eu tô esperando a sua resposta, eu quero te responder, Elielma. Então, continuando da Érica. Coloca a experiência que você já fez até em trabalho voluntário, campanha de vacinação, e procura demonstrar como era a Érica durante o estágio, até nos grupos de trabalho da faculdade, né? Mostrando os seus resultados. Por exemplo, você pode inclusive colocar em todo o processo que eu já fiz, já vou te responder, Eliel. Em todo o processo que eu já fiz na faculdade, organizava primeiro todos os tópicos, dividia as tarefas entre os alunos para que pudéssemos cada um elaborar o melhor do trabalho e assim fornecer um documento mais expressivo. Tá vendo? Eu estou mostrando que eu sou focada, que eu sou capaz de fazer organização, que eu sou capaz de reconhecer no outro que ele tem de melhor, sem falar que eu sou focada, fora da caixa, tá?
Então é a maneira como você tem de demonstrar a sua experiência. Lembra dos estágios, trabalho voluntário e também dos trabalhos em grupo que você fez, monitoria, né, dentro da instituição. Aí tem mais uma pergunta da Carol. Posso colocar minha pós sempre que estou cursando? Claro, você vai falar o quê? Em vez de você falar especialista, porque você ainda não formou na pós, você vai colocar pós-graduanda, que aí eu vou entender que você ainda está cursando. Eu imagino que você está perguntando isso no resumo das qualificações, né? Então você vai colocar enfermeira pós-graduanda em UTI, por exemplo, tá? Elielba está explicando aqui para mim, foi feita uma entrevista e depois uma prova para avaliar meu conhecimento, né, na área de controle de infecção. Porém, no momento, fui surpreendida com uma prova para enfermeira assistencial. Agora eu entendi. Elielba, uma coisa que você pode fazer, se sentiu prejudicada, eu entendo, é mandar um e-mail para o RH explicando perguntando se de repente não houve algum equívoco. Olha, eu queria saber se não houve algum equívoco, algum erro, porque a prova que eu iria fazer era sobre controle de infecção. E quando eu vi, eu estava fazendo uma prova para enfermeiro assistencial, que não era a vaga para a qual eu estava me candidatando. Queria saber se a vaga para controle de infecção foi preenchida, se eu ainda posso concorrer, porque esse é o meu interesse. Eu faria isso, Eliel, tá? Ok? E aí, eu quero saber, ficou claro para todo mundo? Vocês já sabem quais são as palavras proibidas, o que vocês não devem colocar no seu currículo, né? Isso vocês também devem levar para a própria entrevista, né? Lembra, na entrevista você precisa ser o mais específico possível, né? Quando você for falar sobre as suas qualidades, inclusive, obrigada, Érica, não busque aquilo que todo mundo fala, né? Busque encontrar as suas, né? Busque encontrar o que você tem de melhor para oferecer para a instituição, sendo bastante específico. A palavra de hoje é #especificidade, tá? Fuja do lugar comum, fuja foi ótimo. Fuja do que todo mundo fala e dessas palavras malditas, né, que estão sendo mal vistas por nós recrutadores. Coloque no seu currículo, lá no e-mail, inclusive, de apresentação desse currículo, onde ele está sendo encaminhado, qual é o diferencial que você gera? O que você faz tão bem que eu vou querer contratar você? E se você ainda não faz parte do nosso Clube da Carreira, corre lá, gente. Esse tempo, a gente está com essa promoção para você, porque a gente está começando o Clube da Carreira, vocês vão ser os nossos founders, os nossos fundadores, e é por isso que está por apenas R$ 27,90 por mês, né? Se você daqui a um tempo procurar, pode ser que esse preço não permaneça. Mas para quem é founder, para quem está entrando agora, independente do preço que for, que ele chegue ao preço que é mesmo, que seria de R$ 97,00 por mês, você vai eternamente pagar o preço de founder, que é R$ 27,90. Então, se você ainda não se inscreveu, entra aqui, ó, no nosso link na bio, que lá tem o link Clube da Carreira. Essa live e todas as outras que a gente já fez aqui estão lá no Clube da Carreira para você ver quantas vezes e quando você quiser e de onde você quiser. E também lá a gente tem lives exclusivas para os nossos associados do clube. Ontem, inclusive, eu falei sobre como passo a passo montar o seu resumo perfeito das qualificações para o seu currículo. Falei uma live inteirinha sobre isso. Na outra semana falei sobre como a gente deveria se preparar antes da entrevista, né? Como se preparar para cada etapa do processo seletivo. Tá tudo lá. Então, por exemplo, Josi, você tem 24 horas para ver o início dessa live, né? Se você perder esse tempo, se você estiver lá no clube, não tem problema, porque essa live vai subir também para o clube. A gente já tem 14 lives lá no clube e a gente continua subindo toda semana essas lives. Então, Josi, eu vou pedir para você rever a live, porque foram 6 grupos de palavras proibidas, tá? Já quer fazer parte? Então, ó, só entrar aqui, né, no nosso perfil, clicar lá no link, que você vai entrar para o Clube da Carreira na enfermagem. Também tem uma aula master por mês, onde aí eu entro mais pesado com vocês. Eu estou fazendo sorteio de 15 em 15 dias, avaliando o currículo dos associados, fazendo essa avaliação, na verdade, refazendo o currículo, e também vou avaliar o perfil. E a gente vai ter uma aula específica de simulação da entrevista. Eu vou entrevistar os meus associados, como se eu fosse recrutadora. Espero todo mundo lá.
Tem mais duas perguntinhas aqui, ó. Deixa eu aproveitar, né, nesse meio tempo. Ah, Josi colocou quais as palavras proibidas. Então, Josi, vou pedir pra você reassistir a live, que são 6 grupos inteiros, eu não consigo falar aqui tudo. Deixa eu ver aqui. Elisa, posso falar na entrevista que estou estudando para um concurso? Nunca! 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 Por quê, gente? Porque se você está sendo entrevistada para uma instituição privada, tudo que ela não quer é uma pessoa estudando para concurso. Que significa que você vai sair de lá. Logicamente, se eles perguntarem, porque já conhecem muito enfermeiro estudando, aí sim, você vai falar assim, eu estudo para concurso, mas tem que haver uma justificativa, tá? Você tem que explicar por que se você está estudando para concurso, você quer trabalhar na instituição pública, por que é que você está procurando uma vaga na instituição privada. Então, você explica que você quer desenvolver mais, uma determinada experiência, uma expertise, você sabe que só vai poder ter na instituição privada, que na verdade você está fazendo um concurso para testar seu conhecimento, tem que ter uma justificativa, tá? Mas só diga que está estudando para concurso se lhe for perguntado. E explica bem essa história, senão você vai ser cortada de cara, tá bom? Foi um prazer, meus anjos. Até semana que vem e até daqui a pouco, para quem eu estiver encontrando lá no Clube da Carreira. Até mais!